Ei, tudo bem? A gente vai continuar a aula de potencial, parte 3 da aula 7, tá? Eu vou mostrar hoje como é que se calcula o potencial criado por uma carga no espaço. E também vou mostrar como é que se obtém o potencial a partir do campo elétrico e como é que se obtém o campo elétrico a partir do potencial. Beleza? Vamos embora. Então, na aula passada, a gente mostrou basicamente aqui, nas duas aulas passadas, aliás, a gente mostrou uma relação importante aqui. Trabalho era igual a Q vezes E vezes D. E como V de AB, que era a diferença de potencial entre dois pontos A e B, né, inicial menos final, era E vezes D, essa era a relação que a gente queria mostrar. A grosso modo, se eu pensar numa integração, né, falando em valores aí discretos, eu posso escrever sempre isso aqui, ó, V de AB, seria a forma integral dessa equação aqui, igual a integral de E, vamos usar um DL ou um DS aqui, o que você quiser, tá? Contanto seja trajetória. Como são dois vetores, isso aqui é um produto escalar, né? Você tem que tomar cuidado aqui com o cosseno do ângulo. Normalmente esse cosseno aqui dá zero, porque a gente viu que a componente que interessa para o cálculo do trabalho, assim como a diferença de potencial, é aquela componente que é paralela ao campo, né? Então esse ângulo aqui costuma dar zero, e aí quando você fizer o produto escalar é S, ou integral, né? Vezes cosseno de zero vai dar 1, então vai ficar só EDS. Então eu posso, sem nenhum problema aqui, escrever isso aqui só, integral de E ds, lembrando em conta aqui que cosseno de zero é igual a 1, tá? Então, lembre-se que esse V de AB é VA menos VB. Isso aqui não é delta, tá, gente? Delta é final menos inicial. Isso aqui é inicial menos final. Você pode escrever aqui menos delta se quiser, vai aparecer um sinal negativo. Se eu não me engano, o Halliday faz até isso. Ele usa delta V e coloca o menos ali na integral. Eu prefiro chamar de VA menos VB, que é a diferença do potencial, e isso aqui vai ficar integral de E, ds ou dr, o que você quiser chamar. Então vamos pegar como exemplo essa figura aqui que eu coloquei nesse quadro, que é uma carga positiva, essa carga positiva aqui, ó, vou pintar aqui, essa carga positiva, os vetores campo elétrico, né, as linhas de campo são divergentes, e eu quero descobrir o potencial que ela cria nesse ponto aqui, onde tem a minha carga de prova que é zero. Para poder chegar no potencial, eu tenho que primeiro pensar na diferença de potencial, VA menos VB. Então, como isso aqui é uma diferença entre o ponto A e o ponto B, eu vou dizer que o ponto A é esse ponto aqui onde a carga Q0 está. E eu preciso chegar, descobrir que potencial é o potencial B, que é o de referência. Veja que o meu objetivo aqui é calcular o potencial produzido por uma partícula carregada. Então, essa partícula Q aqui de baixo, Qzinho, produz um potencial no ponto onde está Q0. Lembra que a gente costuma usar Q0 e depois a gente tira ela, né? A gente usa a carga de prova, depois ela se torna desnecessária e você consegue mostrar que aquele potencial existe, já que é um campo escalar, né, como eu já falei, independente de ter a carga lá para sentir ele, vamos falar assim, né? Então, tem lá VA menos VB, e o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar VB igual a zero. Quando é que isso acontece? No infinito. Então, eu quero pegar essa carga que está lá em A, levar até o infinito. No infinito, o potencial B vai ser zero. Então, eu só vou sobrar com potencial A lá. Então, vai ficar potencial A igual a integral de E. Como ali na figura está R, eu vou chamar de dr, tá? Diferencial de distância aqui, ó. Esse R aqui, eu vou chamar de dr. Esse campo a gente já conhece, o campo criado por uma carga ponto O, a gente já conhece como é que ele se comporta, né? Esse E aqui, ó, eu vou abrir aqui um adendo, ele é 1 sobre 4πε0, a gente já conhece essa expressão, Q sobre R
quadrado, tá? Eu vou pegar aqui de A, essa integral vai de A até infinito. A gente sabe que no infinito esse campo é nulo, né? Bom, tanto faz pegar A infinito, aliás, eu não preciso nem colocá-la definida agora mais, porque eu já disse que o potencial no infinito era zero, então suponha que isso vai dar uma expressão quando eu substituir o limite de integração, de tal forma que eu vou ter VA, né, e eu vou ter outro que vai ser zero. Isso não importa, esse detalhe agora dessa integração. Você vai dizer, ah, não tem limite, então a integral é indefinida, tem que ter uma constante. Não, tem limite, mas um dos limites é esse potencial é zero. Você podia partir daqui direto, ó. VA menos VB e colocar a integral aqui de A a B, tá? Mas eu não vou fazer isso levando em conta que já é zero, a B. Então eu vou substituir agora esse campo aqui, ó. Vai ficar assim, ó, VA igual a integral de 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R quadrado dr. Só que tem muito cara constante aí que pode sair dessa integral. Né? O 1 sobre 4π epsilon zero sai. Então esse potencial no ponto A ali vai dar 1 sobre 4π epsilon zero, até aí a expressão parece muito com a de força elétrica, de campo elétrico, né? Aquela mesma constante K, integral, tem o que aqui? Já ia passando batido, Q, integral de dr sobre R2. Vocês sabem quanto é a integral de 1 sobre x2 dx, né? É 1 sobre x. Então, no fim das contas, eu vou chegar à conclusão que VA vai dar, arrumando agora, 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R. Olha que interessante. O potencial no ponto A criado por Q é igual à expressão lá K, Q sobre R. Então ele parece muito com o campo elétrico, a diferença é que no módulo do campo elétrico você tem um R quadrado aqui, né? O campo cai mais rápido do que o potencial cai um pouco menos rápido. Ah, e aquele vetor unitário, não tem? Não, não tem, porque agora lembra que o potencial é a grandeza escalar, não é a grandeza vetorial. Significa dizer que isso aqui, ó, se eu tiver uma carga positiva, o potencial vai dar mais alguma coisa volt. Se eu tiver uma carga negativa, o potencial vai dar menos alguma coisa volt. Então, ó, se Q for maior que zero, V também é maior que zero. E se Q for menor que zero, V também vai dar menor que zero. Eu já falei isso nas aulas anteriores, eu posso ter um potencial de menos 10 volts, menos 5 volts. São potenciais criados por cargas negativas, por exemplo. Tá? Então, de forma geral, sem eu precisar chamar de VA, já que VB é zero, o potencial em um ponto criado por uma carga é dado por 1 sobre 4π epsilon zero, uma constantezinha velha de Guerra que a gente já conhece, vezes Q sobre R. As expressões se parecem muito, né? Inclusive, tem que tomar cuidado para não confundir uma com a outra. A do campo elétrico tem um R2. A da força elétrica é KQ sobre R2, né? Então elas se parecem muito. Ainda bem, porque se parecem, você pode usar a forma de uma mentalmente, né? Para não esquecer da outra. Claro que você sempre pode deduzir, mas às vezes na hora de você resolver uma questão, resolver uma prova, você não quer deduzir, você quer já ter a expressão em mãos. Então, com o uso frequente e resolução de exercício, você acaba fixando ela, sabendo sempre, quando possível, de onde ela veio, né? Porque não vira o decoreba puro, tá? Você está memorizando uma equação que você já sabe como é que você obteve ela. Então, vejam, o V depende da carga e da distância também. Se você plota um gráfico aqui de potencial versus distância, né, e se isso for planar, você vai ter uma coisa assim, ó, equivalente a uma hipérbole equilátera, né? A queda dele não é tão rápida como é a do campo elétrico. E a pergunta é, quando eu tiver mais de uma carga, lá em campo elétrico eu tinha 2, 3, 4, 5, e ele perguntava qual é o campo resultante no ponto tal, né? Você tinha que
tirar o campo de cada uma das cargas e fazer a resultante vetorial, né? Agora não precisa, porque a grandeza não é mais vetorial. Então, por exemplo, se eu tiver a carga aqui QA, a carga aqui QB, seja lá quanto vale e qual é o sinal, tá? Isso não importa agora. E a carga aqui QC, ele perguntar quanto é o potencial resultante aqui nesse ponto. VR, né? Claro que você vai ter que ter distâncias, né? Essa distância aqui, você vai ter que ter essa distância aqui, e você vai ter que ter essa distância aqui. Vamos chamar essa distância aqui de RA, essa aqui de RB e essa aqui de RC. Então, o que você vai fazer? Você pode dizer que o potencial VR é a soma dos potenciais da carga A naquele ponto, mais o potencial da carga B naquele ponto, mais o potencial criado pela carga C naquele ponto. É um somatório. Então, se fosse a expressão, né, eu vou usar o K, tá, em vez de 1 sobre 4 π y 0. Daria algo do tipo K, QA sobre RA, mais K, QB sobre RB, mais K, QC sobre RC. Respeitando aí, viu, gente, os sinais, tá? Quem for negativo, entra aqui negativo, com a carga negativa. Quem for positivo, entra positivo. Inclusive, pode ser que o resultante dê um potencial negativo, um potencial positivo, né, a soma dos três, ou dê até zero. Pode ser que eles se anulem aqui, essa soma aqui desses três termos. Se você quiser generalizar, você pode dizer que o potencial resultante, VR, é igual ao somatório, pode usar aquele símbolo lá do sigma maiúsculo, dos Vn. N indo de 1 até infinito. Quer dizer, eu estou somando todos os potenciais e a soma desses potenciais individuais é igual ao potencial total. Sugestão: quando você for estudar, faça uma tabela onde você coloca lá expressão da força elétrica, K, eu vou acabar fazendo, né? K, Qzão, Qzinho, sobre R2, vetorzinho R, né? Aí você já lembra que é um vetor. Expressão do campo elétrico. Sai daí, cara. Expressão do campo elétrico. E, K, Q, sobre R quadrado, vetorzinho, vetor unitário R. E expressão do potencial. V igual a K, Q, sobre R, sem vetor unitário nada, porque é escalar. Então, lembra que essas duas primeiras são vetoriais, é só ter escalar. Vejam como elas se parecem, tá? Na minha opinião, aliás, não é só a minha opinião, a opinião de muita gente, é mais fácil fazer conta com cara escalar do que com cara grandeza vetorial. Então, é mais fácil trabalhar com potencial do que com campo, por exemplo, com força. Então, às vezes é mais interessante você calcular logo o potencial e, a partir do potencial, você calcular o campo. Então, prosseguindo essa ideia, esse raciocínio. No começo desse quadro, eu mostrei para vocês que, para calcular o potencial a partir do campo, né, você podia generalizar, V agora integral de E ds. V de AB, né? Ou DL, ou DR, o que você quiser chamar. Né, indo de A até B. A questão é, se é mais fácil calcular potencial para depois calcular campo, como é que eu calculo o campo a partir do potencial? O raciocínio é muito parecido, mas imaginem que a gente quer levar uma carga Q0 positiva de um ponto A até um ponto B, realizando trabalho motor, né, trabalho positivo. Nós vimos aí nas aulas anteriores, eu mostrei para vocês que trabalho, deixa eu botar aqui mais para cá, eu mostrei para vocês que trabalho era igual a ΔK, né, teorema trabalho resultante, que era igual a menos ΔU. O trabalho de forma geral é Q
Vamos usar a forma integral, tá? Q é ds. É o Q é d, né? E o ΔU, né, a definição de U, lembra? Eu coloquei também na primeira aula de potencial, se não me engano. V é igual a U sobre Q0. Então, DU, que é ΔU, né? Menos ΔU, é isso daqui. Aí eu posso partir daqui, ó. Trabalho é igual a ΔU vai dar ΔV, que é zero, ou DV, que é zero. Então, vai dar menos integral de Q0 dV. Se os dois são trabalho, isso aqui é trabalho, isso aqui é trabalho, eu posso igualar as duas integrais, né? Então, menos integral de Q dV é igual a integral de Q é ds. Como eu tenho Q0, né? Só para lembrar que é a carga de prova. Como esse Q0 é constante, sai da integral, eu posso cortar logo nessa igualdade. E aí eu fico isso daqui, ó. Menos integral de dV é igual a E integral de EDS. Voltando aqui, fazendo valente uma digressão aí, ó, menos dV é igual a E ds. Como eu quero E vai dar menos dV ds. Vejam que interessante. O campo elétrico é menos a integral, menos a derivada do potencial em função do deslocamento. Tem um porém. Potencial é uma grandeza escalar e campo é uma grandeza vetorial. Como é que eu vou fazer essa distinção aí? Na verdade, lembre-se que a gente está trabalhando no espaço XYZ. Então, essa derivada aqui, ds, se você expandir, isso aqui é uma derivada parcial. Ou seja, o E, ele é a derivada, né, menos, eu posso abrir aqui, ó, menos a derivada parcial de V em X, mais a derivada de V em Y, mais, vocês sabem que esse símbolo de derivada parcial, né, eu troco o D por esse, que alguns chamam de D-rho, né, V em função de Z. E a natureza vetorial? Eu posso fazer resolvendo assim, ó, colocando a setinha aqui em E, e aí eu coloco aqui, ó, derivada de V em função de X I, mais derivada parcial de V em Y, J, mais derivada parcial de V em Z, K. Isso, gente, é uma derivada parcial. Então, não é tão simples calcular o campo a partir do potencial elétrico, simplesmente derivando o potencial em função da distância. Que distância você vai usar? Você vai usar os componentes I, J, K, X, Y, Z, porque isso é uma derivada parcial. Se você lembra de cálculo, esse símbolo aí da derivada parcial, eu posso usar um gradiente, né? Então, isso aqui é menos o gradiente de V. Então, eu posso escrever essa expressão assim. E talvez ela fique mais simples de ser expressa. Ou seja, você pode calcular o campo a partir do potencial usando a derivada parcial nos termos aí do potencial. É mais fácil fazer isso? Na minha opinião, é. E tirar a derivada, normalmente regra da cadeia, é mais simples. Então, na minha opinião, tá? Pastor, é minha opinião, viu, gente? Não quer dizer que vocês têm que compartilhar com isso. Quando você precisa de um campo elétrico e de potencial, é mais fácil começar pelo potencial e aí fazer a derivada parcial para achar o campo resultante. Tá, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Mais uma vez, foi um prazer tê-los aqui. Valeu!